tema da pregação hoje é o segredo da multiplicação. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 10, diz assim a palavra de Deus. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. Levando os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Nos outros evangelhos, aqui nos informa que Jesus entrou num barco. Ele entrou num barco e foi beirando ao mar, né? E foi para uma outra cidade aqui chamada Betsaida. Mas sabendo disso, as multidões o seguiram, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Quando o dia começava a declinar, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e campos próximos, hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Então ele disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de cerca de 50. Eles assim fizeram, mandando que todos se sentassem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e os partiu. Depois entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Jesus aqui ele está em um momento de grande popularidade do seu ministério. Jesus, nos versículos anteriores, né, no capítulo passado, ele derrama poder sobre 12 dos seus discípulos. Né? Jesus tinha vários discípulos. E aí ele chama 12 e derrama poder sobre eles e diz para eles irem pelos povoados, aldeias, pregando o evangelho, curando as pessoas, expulsando os demônios das pessoas. Então eles partem por toda a região da Galileia. E aí Jesus ele fica agora mais conhecido ainda, ao ponto dessa notícia chegar até o rei Herodes, governador da Galileia. Então Jesus estava em um momento de popularidade em seu ministério. Muitas pessoas estavam procurando Jesus. As multidões estavam agora saindo de suas casas e correndo atrás de Jesus. Onde Jesus estava, a multidão estava ali se jogando aos pés de Jesus. Você se lembra da história que nós ouvimos, né, na pregação passada? Onde a mulher do fluxo de sangue, ela ali tocou em Jesus. E Pedro vai dizer, né, que as multidões a oprimiam, apertavam Jesus. Então as multidões estavam ali tomando todo o tempo de Jesus, ao ponto de Marcos, lá no capítulo 6, dizer que Jesus e os discípulos não tinham nem tempo para comer. Eles então estavam vivendo nesse momento do ministério de Jesus Cristo, um momento de popularidade. As multidões o perseguiam, as multidões o apertavam, o oprimiam, porque queriam receber algo da parte dele. Então é nesse contexto que essa passagem está sendo aqui anunciada. Aqui no verso 10 vai dizer assim: quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Então o texto aqui diz que os apóstolos voltaram. Voltaram de onde? Eles voltaram das cidades e aldeias, né, espalhadas por toda a Galileia, né, onde eles haviam sido então enviados para pregar, curar e expulsar os demônios. Então agora eles chegam diante de Jesus e começam ali a relatar tudo que eles vivenciaram, né, naqueles momentos para Jesus. Olha, nós fomos lá, expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus começa a ouvir eles, e Jesus, sabendo que eles estavam cansados, né, porque andaram por muito longe, por muitos lugares, e talvez estariam com fome, Jesus então pega eles, né, pede para eles entrarem num barco e eles irem para uma região deserta, um lugar deserto. Por quê? Porque Jesus queria dar ali um momento de descanso a eles, né, mostrando aí a importância, né, de descansar. Aí no verso 11 vai dizer: mas sabendo disso, as multidões o seguiram. Então Jesus levou os discípulos num barco para um lugar deserto. Só que o povo descobriu
que eles estavam indo para certo lugar. E aí o povo foi atrás. Olha o que diz: sabendo disso, as multidões os seguiram. E o que aconteceu? Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então, o momento que eles tiveram de descanso foi apenas na viagem, foi apenas dentro do barco, porque na hora que chegou lá em Betsaida, o povo estava lá de novo, querendo Jesus, querendo ser curado, querendo ouvir Jesus. E aí então nós entramos aí no primeiro princípio, né? Devemos ter compaixão e acolher as pessoas, né? Então Jesus havia projetado um plano, né? Vamos entrar no barco, vamos para um lugar deserto, descansar, né? Vamos ali conversar, vou tratar com vocês, mas ao desembarcarem, está lá o povo, a multidão, esperando Jesus. E o que Jesus faz? Jesus acolhe, Jesus recebe, né? Na nossa versão aqui, Almeida 21, está Jesus recebeu, em outras versões está dizendo Jesus acolheu, Jesus se preocupou, Jesus teve compaixão da multidão. Talvez muitos de nós, se estivéssemos no barco junto com Jesus, se fosse um dos apóstolos, nós diríamos: voltem amanhã, estamos cansados, queremos agora um tempo a sós com Jesus. Vão para suas casas, amanhã vocês voltam, hoje não dá. Mas Jesus não fez isso. Jesus acolheu aquelas pessoas. Jesus, então, através do seu exemplo, ele ensina aos seus discípulos e a nós hoje que pessoas são importantes. Pessoas não são objetos descartáveis. E muitas vezes nós teremos que abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, do nosso entretenimento para acolher as pessoas, porque pessoas são importantes. Nós muitas vezes não queremos fazer isso, não queremos abrir mão do tempo, do nosso lazer, do nosso descanso, né, para acolher as pessoas, para atender as pessoas, para ajudar as pessoas. E aqui Jesus ele está deixando um exemplo para nós. Nós precisamos acolher e ajudar as pessoas. No verso 12 ele vai dizer: quando o dia começa a declinar, os 12 aproximam-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e campos próximos, hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Em uma outra passagem, né, em um outro evangelho, relatando a mesma passagem, vai dizer que Filipe, ele faz uma conta rápida ali, ele diz: olha, para sustentar esse povo aqui, nós precisaríamos de 200 denários, que daria hoje aproximadamente aí 20.000 reais. Nós teríamos que desembolsar pelo menos 20.000 reais para sustentar todo esse povo aí. Então os discípulos ali, eles olharam, né, e viram o que estava diante dos seus olhos. Eles estavam com um olhar racional, estavam sendo extremamente racionais. Fizeram contas, viram que era pouco, apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso diante de uma grande multidão? Então eles estavam sendo racionais, né? Ser racional muitas vezes é bom. Nós precisamos analisar as coisas e ter um olhar racional, crítico, mas muitas vezes pode se tornar uma pedra de tropeço ser racional demais. Porque Deus muitas vezes vai nos colocar em situações onde será exigido de nós fé. E os discípulos, eles estavam nessa situação. Jesus estava esperando deles fé. Mas mais uma vez, os discípulos não estavam entendendo Jesus Cristo. Mais uma vez, eles estavam sendo reprovados no quesito fé. Eles olharam para as circunstâncias. Eles olharam para o que estava diante dos seus olhos, diante do desafio. E ali tiveram incredulidade. Lá em João 6,6 vai dizer: ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova. Aqui era Felipe que começou a pergunta, pois sabia bem o que estava para fazer, né? Felipe que fez a pergunta dos 200 denários. Nem 20.000 reais dá para sustentar esse povo aqui, Jesus. E Jesus fez essa pergunta por quê? Porque queria colocá-lo à prova, não só ele, mas todos os discípulos. Então Felipe aqui, junto com os discípulos, mais uma vez são reprovados no teste da fé. Felipe, o que ele deveria fazer junto com os discípulos?
Eles deveriam, ao ver a condição de impossibilidade, clamar por Jesus. Eles deveriam chegar diante de Jesus e dizer: mestre, nós não temos condições, nós não temos dinheiro, nós não temos aqui pães e peixes para suprir a necessidade do povo, mas o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, o Senhor é aquele que esteve lá no casamento, em Caná da Galileia, e transformou a água em vinho. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer brotar dessas pedras, dessa areia, desse mato, pães e peixes, porque o Senhor é o dono de tudo. Era essa a resposta que eles deveriam dar a Jesus. Eles deveriam olhar para Jesus e dizer: o Senhor é Deus. E nós estamos aqui num local parecido como o povo do Antigo Testamento, num deserto, num lugar deserto. Então, se o Senhor é Deus, faça como no passado. Faça descer maná do céu, faça descer pão do céu, faça como nos tempos de Moisés. Mas eles não fizeram isso. Mais uma vez, agiram com incredulidade. Mais uma vez, estão sendo reprovados. Lembre-se sempre, andar com Jesus sempre vai exigir de mim e de você fé. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que palavra dura, falta de fé. Quantos crentes hoje vivem sem fé, vivem desagradando a Deus? O teste dessa passagem foi feito aqui com os discípulos, mas esse teste também pode ser feito conosco, pode ser feito comigo e com você. Pode ser que Deus envie pessoas necessitadas diante de nós, pessoas vindas para provar a nossa fé, para ver se nós iremos estender a mão, se nós iremos ajudar. E quando Deus enviar alguém necessitado diante de você, não fuja da responsabilidade, ajude, acolhe, faça o possível. Está diante de você, se não tem condições de você ajudar, ore a Deus, clame a Jesus, ore por aquela pessoa, peça para Deus fazer um milagre. Não faça aqui como os discípulos, que quiseram se livrar do problema, que quiseram despedir o povo, a multidão com fome. Aliás, os discípulos várias vezes fizeram isso, né? Se você olhar para a vida dos discípulos, várias vezes eles quiseram despedir o povo. Quando você lê Mateus 15, você vê a história da mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada. E o texto diz que ela estava vindo atrás dos discípulos, gritando: me ajuda, tem misericórdia de mim. Ao ponto que os discípulos ficaram incomodados. E disse para Jesus: Jesus, manda ela embora. Ela está gritando aqui na nossa orelha. Manda ela embora, está irritando. Ficaram irritados, mandaram ela embora. Lá em Marcos 10 vai dizer que eles ficaram irritados, a multidão, e junto estavam os discípulos. Eles ficaram irritados com o cego de Jericó, que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles mandaram ele calar a boca. Em outra ocasião, lá em Lucas 18 também, nós vemos os discípulos querendo expulsar as crianças diante de Jesus. As crianças estão atrapalhando, mestre. As pessoas queriam levar as crianças para Jesus tocar as mãos e abençoar. E aí os discípulos queriam tirar as crianças daquele lugar. Mais uma vez, os discípulos agindo com incredulidade. Então, lembre-se, o teste foi aqui nessa passagem para os discípulos. Pode ter certeza, Deus, Ele vai trazer testes diante da minha e da sua vida. Ele vai colocar pessoas necessitadas, pessoas que precisam de ajuda, e nós precisamos estar atentos, vigilantes, para então sermos aprovados por Cristo. E é interessante, essa semana eu estava estudando isso para pregar, e sabe o que aconteceu durante a semana? Bateu lá em casa um rapaz pedindo alimento. Ele falou que morava na roça, e aí estava lá precisando de alimento. E aí, eu lembrei da passagem, falei: não, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que acolher. Porque às vezes a gente está cheio de coisas fazendo em casa. Eu estava estudando, estava ali preparando a mensagem, e de repente ele aparece, e falei assim: não, vou ter que parar aqui, o que eu estou fazendo, vou ter que ir lá, descer lá, falar com ele. Mas aí eu me lembrei da palavra, falei: não, eu tenho que ajudar, eu não posso
jogar essa responsabilidade para outro, né? E ajudei ele com alguns alimentos, né? Mas quantas vezes Deus faz isso e a gente pensa, né? Que o outro ajude, que o outro, né, acolha essa pessoa. Então esse texto nos ensina que devemos ter compaixão e acolher as pessoas. Devemos assumir a responsabilidade, porque aqui Jesus ele vai dizer assim, ó: dai mesmo vós de comer. Dai vocês. Dê um jeito aí. Não fujam da responsabilidade. E nós queremos sempre fugir da responsabilidade, né? Queremos sempre jogar a responsabilidade nas costas de outro. Alguém vai fazer. Alguém vai ajudar. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer em casa, o meu tempo é caro. Vai em paz. Deus te abençoe. Que Deus envie alguém para te ajudar, né? Lembre-se de Tiago capítulo 2, verso 15. Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento diário, de subsistência, e um de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem tudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Que fé é essa? Uma fé sem obras? Uma fé morta? Uma fé como dos demônios? Não serve para nada. Que cristianismo é esse? Que não move você a ajudar o próximo, a acolher o próximo. Então pessoas precisam de coisas materiais. E muitas vezes nós precisaremos tirar do nosso bolso, do nosso salário, do nosso mantimento, do pouco que a gente tem para ajudar outros. Mas não só isso. As pessoas também, elas estão famintas da alma. Mais do que coisas materiais, as pessoas precisam do Evangelho. No verso 11 vai dizer, né, as pessoas foram lá para receber algo de Deus, de Jesus. E o que Jesus fez? Ele as recebeu, acolheu, mas ele também falava-lhes do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. E curava, né? Falava-lhe dos reinos de Deus e curava os que precisavam de cura. Então é bom, né, muitas vezes a gente fazer isso, fazer ali o social, ajudar as pessoas, levantar uma cesta básica para ajudar alguém que está necessitado, fazer um sopão para ajudar as pessoas, né, as pessoas que estão passando necessidade aí na rua. Podemos conseguir agasalhos para dar a pessoas que estão passando frio. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Para quem a gente vai dar? A gente tem que às vezes ver, né? Porque tem gente aí que folga, né? Folga na igreja, às vezes ela nem está precisando e está ali querendo, né, tirar do bolso dos irmãos da igreja. Mas, na medida do possível, né, da forma correta, a gente deve sim ajudar as pessoas, o necessitado, a gente deve fazer o bem, mas, junto com isso, deve vir sempre a pregação do Evangelho. Junto deve vir sempre o anúncio do reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava curando, ele estava ali enchendo a barriga das pessoas, mas ele estava também pregando sobre o reino de Deus. Não adianta nada a gente fazer sopão, dar cesta básica e não falar do reino de Deus. O que a gente vai estar fazendo? Mandando as pessoas para o inferno de barriga cheia e aquecidas. É isso que a gente vai estar fazendo. Vai ser um serviço de tolo. Então nós precisamos, junto com a caridade, junto com a assistência social, também pregarmos o Evangelho. Não podemos perder a oportunidade. E nós temos feito algo? Nós temos acolhido, ajudado as pessoas? E principalmente nós temos pregado o Evangelho às pessoas que estão famintas da verdade? Nós temos feito algo? Ou nós dizemos para nós mesmos, alguém vai pregar, alguém vai orar, alguém vai convidar as pessoas para vir para a igreja, o pastor vai fazer, o obreiro vai fazer, os líderes vão fazer, eu não vou fazer não, alguém vai fazer. Lembre-se sempre de Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu e você temos a responsabilidade de cuidar das pessoas, de pregar o Evangelho para as pessoas. É uma responsabilidade sobre todo cristão. No juízo final, Jesus irá afastar de si as pessoas que deixaram de fazer o bem. Não é porque elas faziam mal, elas foram omissas, elas não fizeram o bem, elas não acolheram as pessoas. Mateus 25:41 vai dizer, afastem-se de mim, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer,
Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então aqui nós caímos no pecado da omissão. Será que nós temos vivido como Cristo ordena em sua palavra? Será que nós temos acolhido as pessoas, ajudado financeiramente, ajudado talvez ouvindo, né, o problema da pessoa, tentando ajudar de alguma forma, apresentando quem pode ajudar? Porque como alguém já diz, né, o cristão é como um mendigo mostrando para outro mendigo quem tem pão. Assim somos eu e você. Mas será que nós temos feito isso? Pelo menos. Olha, eu não tenho condição nenhuma, mas eu sei quem pode resolver o seu problema. É Cristo Jesus. Vamos lá na igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer um culto lá na sua casa. Vamos orar juntos. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essa situação que você está passando. Será que nós temos acolhido? Em segundo lugar, Deus faz milagres através do pouco que entregamos a Ele. O verso 13 vai dizer: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Lá em João, nessa mesma passagem, vai dizer que o dono do pão e do peixe aqui era um adolescente, era um rapaz, um jovem. E quando olhamos para a Bíblia, então nós vemos que Deus, Ele faz o sobrenatural, muitas vezes com o meio ordinário e com o pouco que temos. É o que essa passagem nos ensina. Eles tinham pouco. E Jesus pegou aquele pouco, aquele ordinário, e transformou em algo extraordinário, em algo sobrenatural. Deus muitas vezes na Bíblia faz isso. Você se lembra quando Ele fez o sobrenatural? Abriu o mar vermelho? Ele fez algo sobrenatural. Mas como que Ele fez? Ele fez apenas com uma vara. Falou para Moisés: Moisés, toca lá com a vara. Algo simples. Toca lá no mar e o mar se abriu. Você se lembra quando Eliseu se encontra com uma viúva? E essa viúva estava ali a ponto de perder os filhos, porque tinha muita dívida. E aí Eliseu chega diante da casa dela e pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela disse: olha, eu não tenho nada. Primeiro ela falou que não tem nada. Depois ela se lembrou: não, eu tenho um pouquinho de azeite. E aí Eliseu disse, né, pegue as vasilhas, vai nos vizinhos, pega as vasilhas, e eu vou pegar esse pouquinho e vou fazer um milagre. E foi isso que aconteceu. Então muitas vezes Deus faz dessa forma. Aqui nessa história, o que nós vimos? Jesus usando pouco, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você esteja aí esperando o sobrenatural na sua vida. Talvez você esteja esperando um milagre grandioso na sua vida. E até hoje nada aconteceu, nada mudou. Deixa eu te dizer, milagres muitas vezes começam com algo pequeno que Deus já te deu. Lembre-se disso. O sobrenatural muitas vezes começa com o pouco que Deus já te deu. Deus já te deu. Talvez você esteja esperando um milagre na sua vida financeira. Sua vida financeira parece que não vai para frente. Sabe por que muitas vezes não vai para frente? É porque você ainda não dizime e oferta na casa do Senhor. Através dos meios ordinários, através do pouco que você tem. Ah, mas é pouco, não dá, não vai fazer nem diferença. Deus, Ele não se importa com a quantidade, Ele quer que você seja obediente. Aí talvez a sua vida aí não vai para frente, o sobrenatural não vem sobre a sua vida, a bênção não vem, porque você não é ali fiel nos dízimos e nas ofertas. Você não ajuda, não está interessado. Você vive com problemas na saúde. Aí você não procura os meios ordinários, um médico. Está cheio de problemas, cheio de dor, cheio de dificuldade. Mas aí Deus, Ele usa os meios ordinários, Ele usa um especialista, Ele usa um médico. E aí você não tem a capacidade de ir lá no médico: ah, não tenho plano de saúde. Vai no postinho. Vai no que Deus tem para te dar hoje. Use os meios, o pouco que tem. Sabemos que o SUS em muitos locais é complicado, mas é o pouco que tem. E às vezes é lá naquele pouco que Deus vai fazer um milagre. Vai colocar um especialista lá que vai resolver o seu problema. Você quer casar, né? E não se utiliza dos meios ordinários. Sabemos que a mulher que vem de Deus, é Deus que dá. A Bíblia diz que é Deus que dá uma mulher valorosa, né? E aí você não consegue arrumar ninguém, porque às vezes você não se utiliza dos meios ordinários. Você nem se arrumar, se arruma.
vive relaxado, não cuida da aparência, não faz o mínimo. Né? Como que você vai querer casar? Então, o modo como você veste revela muitas vezes o que está dentro de você. Em terceiro, seja grato a Deus. Né? Então, em segundo foi, Deus faz milagres através do pouco que entregamos a Ele. Em terceiro, seja grato a Deus em tudo. O verso 4:17 vai dizer: então ele disse aos seus discípulos: fazeis sentar-se em grupos de cerca de 50. Eles assim fizeram, mandando que todos se sentassem. Então repare aqui que Jesus, ele gosta de organização, né? Tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Né? Ele fez, grupo de 50. Então a igreja precisa ser organizada. Né? A igreja, na medida do possível, a gente deve fazer o melhor, se reunir da melhor maneira. Mas não só isso. Jesus gosta de organização. Às vezes a sua casa é simples. Às vezes você não tem o móvel que você queria, não tem a casa que você queria, o piso que você queria. Mas seja organizado, né? Principalmente as irmãs. Né? Cuide lá do seu lar. Não deixe tudo bagunçado. Né? Deus se agrada disso. Deixe a casa limpa, organizada. Porque o nosso Deus é organizado. O verso continua. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu e abençoou-os e os partiu. Depois entregou aos seus discípulos para que o servisse a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então seja grato por tudo que Deus tem lhe dado. Aqui, Jesus então pega aqueles pouquinho que eles tinham. 5 pães e 2 peixes. Lá em João 6, na mesma passagem, João diz que na oração Jesus deu graças. Está escrito assim, Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, agradeceu a Deus, repartiu à vontade entre todos os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Então aqui são palavras sinônimas na prática, né? Jesus abençoou e deu graças. Ambas descrevem esse ato de Jesus consagrar o alimento e agradecer ao Pai antes que o milagre acontecesse. Então aqui está o segredo da multiplicação. Esse é o tema o título da mensagem, né? O segredo da multiplicação. Qual é o segredo? A gratidão. Jesus pegou aquele pouco que ele tinha, levantou os céus e agradeceu. Graças te dou, Pai, por esses 5 pães e 2 peixinhos. O que aconteceu? O milagre aconteceu. O milagre da multiplicação. E esse talvez seja o motivo de muitas pessoas não receberem bênçãos de Deus, não receberem dádivas de Deus, porque não agradecem pelo pouco que elas têm. Vivem reclamando e murmurando de tudo. Reclama da roupa que tem, reclama da casa que tem, reclama da igreja, reclama de tudo, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do funcionário, reclama do patrão, reclama do político, reclama do Brasil, da seleção, reclama de tudo. Nada está bom. Esse talvez seja o problema de você não receber bênção, de nós não recebermos bênção, porque vivemos reclamando. Está sol, está quente, está frio, né? Está chovendo, está ruim o tempo. Aí arruma essa desculpa muitas vezes até para não vir para a igreja, né? Aí fica dando desculpa, né? Nada está bom, reclama de tudo, reclama que não tem casa própria, reclama que não tem carro, reclama que não tem uma família numerosa, reclama do trabalho, do salário que tem. Eu trabalhei em fábrica e eu vou falar para você. Trabalhei em fábrica e era uma tentação. Tinha dia que falava, não, hoje eu não quero reclamar. Mas aí você ia para o horário do café, era tanta reclamação que você caía, era envolvido na reclamação. Você acabava vendo, nossa, estou reclamando aqui, estou murmurando. Tudo reclama. Reclama da hora extra, reclama do salário, reclama do patrão, reclama do encarregado, reclama de tudo. E às vezes é por esse motivo que a gente não sai do lugar. Esse é o motivo das vezes que Deus não nos abençoa. Então, ao invés de nós reclamarmos, né, devemos agradecer. Ao invés de você reclamar de não ter uma casa, né, e viver de aluguel, agradeça a Deus de você ter condições para pagar o aluguel. Agradeça. Ao invés de reclamar da saúde, né, agradeça por você ter... Ao invés de você reclamar, né, de não ter um carro, agradeça a Deus por você ter saúde para andar de bicicleta.
Eu não tenho carro, mas agradeça. Eu tenho saúde para andar de bicicleta. Eu não tenho uma família numerosa, eu não tenho filhos. Agradeça o que você tem. O que você tem? O seu marido. Agradeça a sua esposa. Agradeça a sua família. Agradeça o que Deus te deu. Não viva, reclamando. Eu não gosto do meu trabalho. Agradeça. Foi esse trabalho que Deus te deu. Não fique reclamando. Meu salário é pequeno. Agradeça. Agradeça pelo seu salário. Não seja um murmurador. Às vezes é Deus te provando para ver aonde está o seu coração. Porque tudo é dele. O salário que você recebe vem dele. O trabalho que você faz vem dele. O serviço que você está vem dele. Então não reclame, agradeça. Entregue o pouco que você tem nas mãos de Jesus com gratidão. E você verá a mão de Deus agindo na sua vida. E você verá o milagre da multiplicação. E talvez sua vida nunca muda por esse motivo. Você não agradece pelo pouco que tem. Talvez você está exatamente como os discípulos nessa passagem, sendo reprovado. Mas louvado seja Deus, que Deus está nos alertando. Pare de reclamar. Pare de reclamar de tudo. Agradeça. Então o cristão, na verdade, ele jamais pode viver murmurando e reclamando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as coisas ruins que vêm diante da nossa vida, são para o nosso bem, cooperam para o nosso bem, cooperam para a nossa salvação. Mas esse texto, ele se refere apenas para o cristão. Para o ímpio não é assim. Para o ímpio, as coisas ruins muitas vezes não cooperam. E às vezes até as coisas boas também não cooperam. Porque o final dele é perdição. O final dele é condenação. Às vezes as coisas boas para o ímpio é um sinal de condenação. Tudo está dando certo. Dinheiro na conta, viagem para lá e para cá, filhos abençoados. Às vezes é o juízo de Deus. As coisas boas, às vezes, na vida do ímpio, servem muitas vezes de juízo. Porque no final ele vai ser condenado. Agora para o cristão não. Até as coisas ruins. Até a porta que se fecha. Até ser vendido pelos irmãos como José. Ser levado para ser escravo de Potifar. Para ser acusado falsamente, parar na cadeia. Para aquele que é de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, E virá então ali um governador, como nós vemos no exemplo de José. Então, portanto, cultive gratidão todos os dias no seu coração. Todos os dias ao acordar, acorde orando e agradecendo a Deus. Muito obrigado. Mais um dia, a misericórdia do Senhor se renovou. Mais um dia, estou respirando o seu ar. Mais um dia, estou vivo. Agradeça. Agradeça por tudo. Às vezes você acorda de manhã e tem um monte de desafio durante o dia. Muitos gigantes. Mas se você talvez orar e agradecer, Senhor, eu agradeço por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pelo meu trabalho, pela minha saúde, agradeço por todas as coisas. Talvez, durante o dia, esses desafios podem ser retirados. Deus pode te abençoar, Deus pode te favorecer. Quarto e último lugar, seja prudente, economize. O verso 17 vai dizer: todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então muitas pessoas recebem muitas bênçãos do Senhor. Tem pessoas que são gratas, mas não são prudentes. Desperdiçam tudo o que recebem. São gratas a Deus, mas não têm sabedoria para lidar com o dinheiro. E então gastam tudo o que têm, e depois passam dificuldades. O texto aqui nos ensina que Jesus, ele não fez isso. Ele fez um milagre, sobrou tanta coisa, 12 cestos, e ele diz: olha, guarda tudo aí, não desperdice. Vamos abençoar outras pessoas ou um outro momento. Então, muitas pessoas, elas passam dificuldade porque não são prudentes. Por quê? Porque às vezes ela ganha um salário X e quer gastar mais do que aquilo. E aí, vai passar dificuldade. Às vezes o salário dela é até bom, ganha um salário alto. Mas aí quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Mais ela compromete o salário. Já teve um aumento, não, já está na hora de eu comprar outra coisa. Já dá para comprar algo maior. Já dá para mudar de casa. Já dá para trocar de carro.
né? Então, ela nunca, né, descansa em Deus, sempre está passando dificuldade. Por exemplo, às vezes sai o iPhone novo, né? Você já tem um iPhone bom, aí sai o novo iPhone, aí todo ano quer trocar. Aí não prospera, aí passa sempre dificuldade. Tem gente que não ganha tão bem, ganha um salário ali enxuto, né? Que a maioria, é a realidade de todo mundo, né? Da grande maioria. A maioria ganha um salário bem baixo. E aí o que acontece? Sobra R$ 50 todo final de semana. Sobra R$ 50 e já pensa lá em entrar no iFood e comprar um lanche lá. Aí compra um gourmet ainda, que é caro, né? Aí você nunca prospera. Sobrou R$ 50, R$ 100, já quer gastar com lanche. Né? Para quem ganha pouco, você comer lanche toda semana, faz diferença no final do mês. E quem tem um monte de filho, então? Né? Já não é 50. Já é um valor muito mais alto. Então, às vezes são abençoados, mas não sabem administrar aquilo que tem. Né? Mas não podemos cair no outro extremo, né? Também ser avarento. Você às vezes tem condição, e aí você gosta de acumular dinheiro, né? Fica acumulando, nunca desfruta daquilo, nunca abençoa sua família, seus filhos, né? Só vive ali guardando, né? Aí você já cai para um outro extremo, da avareza, né? Então, se as pessoas fossem prudentes, como Jesus ensina nessa passagem, elas não iriam passar muitas dificuldades, né? Pelo contrário, se fossem prudentes, teriam reservas para abençoar outras pessoas no futuro. Esse é o nosso alvo. Ser prudente, ter ali uma reserva, e quando precisar, quando aparecer alguém necessitado, eu tenho para abençoar, eu tenho para ajudar. O texto diz que sobrou 12 cestos de alimento. Isso com certeza iria ser usado lá na frente, para ajudar outras pessoas. E aqui está também o segredo de ser abençoado por Deus. Tenha reservas, seja prudente, guarde para ajudar o necessitado. Olha o segredo aqui, ó. Tem aí na internet, né, o primo pobre, né? Hoje é o irmão pobre. Aqui, ó, Provérbios 19:17 está ensinando você aí, ó. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Você emprestar para Deus é a melhor coisa. Mas se você não é prudente, como que vai sobrar para você abençoar o pobre? Como que você vai ter algo de sobra para ajudar o necessitado? Você nunca vai ter. Então precisa ser primeiro prudente, ter sabedoria para lidar com o dinheiro, para sobrar, ajudar o necessitado, e depois ainda você vai ser abençoado, porque você ali vai emprestar para Deus, e Deus não deixa devendo nada para ninguém. Ele vai te abençoar, vai retribuir o benefício. Portanto, seja prudente, economize o seu dinheiro para a glória de Deus, né? Lembre-se, nada é nosso aqui, tudo é de Deus. Nós somos mordomos daquilo que é dele. E quinto e último princípio, o princípio do descanso. O verso 10, né, deixei por último, que vai dizer ali: quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. Levando consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida, né? Essa passagem aqui nos ensina mais uma vez o princípio do descanso. Jesus então fez com que os seus apóstolos entrassem num barco, com o intuito ali de trazer descanso a eles. Esse foi o intuito. E o que isso nos ensina? Nos ensina que só quem entra no barco de Jesus encontrará o verdadeiro descanso. Essa passagem também nos lembra mais uma vez que devemos, pelo menos uma vez na semana, cultuar ao Senhor, né? O dia do descanso. Deus preparou esse dia para nós cultuarmos, né? Então, quem não descansa para cultuar a Deus, porque também descanso sem culto a Deus não é um verdadeiro descanso, né? Culto é o dia do descanso para nós cultuarmos a Deus. Essa passagem nos faz lembrar disso. O ser humano precisa descansar. Deus já deu 6 dias para nós trabalharmos. O 7º, nós devemos parar para cultuar a Ele, né? Esse é um princípio que nós vemos desde Gênesis. Desde Gênesis nós vemos esse princípio. Então muitas pessoas também, falando ainda de descanso, buscam descanso para suas almas através de uma viagem. Estou cansado, vou fazer uma viagem, estou estressado, e lá eu vou encontrar descanso. É um descanso momentâneo, muitas vezes, passageiro. Está cheio de problema. E ela acha que uma viagem vai resolver o problema.
Outros buscam o descanso através do álcool. Está cheio de problema, vou encher a cara, vou beber, para esquecer dos problemas, para descansar a minha consciência. Mas esses também não encontrarão verdadeiro descanso. Outros buscam descanso em um relacionamento. A hora que eu conquistar algo, ou que eu estiver vivendo com aquela pessoa, então a minha alma ficará descansada, né? Não, isso também não resolve o problema. Você se lembra da mulher samaritana, lá no poço? Estava querendo, né, um casamento, descansar em um casamento. Já estava no 5º, né? E até então estava ali atribulada, agitada. Não havia encontrado descanso. Só em Jesus nós encontramos descanso. Outros acham que terão descanso quando tiver muito dinheiro na conta. Quando aposentar, né? A hora que eu aposentar, aí sim eu vou encontrar descanso, né? A Bíblia diz totalmente o contrário. Lucas 12 vai dizer, né, sobre a parábola do homem, né, que queria juntar fortunas. Então ele propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenastes muitos bens para vários anos, descansa, né? Ali o pensamento, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhes disse: insensato, né? Em outras versões está louco. Esta noite te pedirão a tua vida ou a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele estava achando que ele encontraria descanso nos bens materiais dessa terra. Em outra ocasião, lá em Êxodo 33, vai dizer que Deus está ali com o povo de Israel, havia tirado o povo da escravidão do Egito, e aí Deus disse para Moisés: olha, eu vou colocar vocês na terra prometida, na terra que emana leite e mel, mas tem um porém, Moisés, eu não vou junto com vocês, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vocês. E aí a Bíblia diz que Moisés nesse momento disse: Senhor, de maneira nenhuma, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça dar mais nenhum passo. E aí lá no verso 13, Moisés ele clama a Deus dizendo: se achei favor aos teus olhos, roga-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Ele clamou, ele queria a presença de Deus, porque ele sabia que apenas tendo a presença de Deus, ele encontraria descanso. E aí Deus vai dizer: o Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Só encontramos descanso em Deus, em Jesus Cristo. Saiba que o verdadeiro descanso está em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, Deus conosco, né? Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas, né? Para a vossa alma, né? Que eu e você possamos sempre encontrar descanso nele, né? Buscar o refrigério nele, né? Que nós possamos, com essa palavra, né, viver para a glória de Deus, acolher as pessoas, ser prudente com o nosso dinheiro, né? Ser grato por tudo que Deus tem nos dado, né? Para então andarmos com Jesus, né? Andarmos em gratidão e sermos aprovados por Ele, né? Para que a bênção dele esteja sobre nós. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele, vamos com um coração grato, né? Orar a Ele. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por mais um dia poder estar cultuando ao Senhor. Muito obrigado por mais uma semana, mais um mês. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, né? Eu não merecia nada, nós não merecíamos nada, e Ele nos deu tudo. Ele nos deu Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós merecíamos a morte e o inferno, mas nós recebemos o dom gratuito, né? Nós recebemos a salvação. Então nós possamos descansar nele, possamos, quando estivermos atribulados, cansados, angustiados, volte-se para Ele. Tenha fé. Tenha fé.
Não faça como os discípulos. Está tudo difícil, está tudo travado. Pelos meus olhos carnais, não tem jeito. Talvez é Jesus te provando. Talvez Ele está querendo ver fé. E aonde está a fé? Se você vê as pregações passadas, Ele sempre está falando disso. Ele coloca os discípulos num barco. A tempestade vem. E aí o que Ele exige? Fé. Onde está a fé de vocês, homens de pouca fé? Mais uma vez, Jesus está dizendo, tenham fé. Tenham fé. A igreja está vazia. Agora que é hora de você ter fé. Orar a Deus, Senhor, traz aí meus parentes, meus amigos, meus vizinhos. Às vezes Deus deixou a gente aqui com poucos números hoje para mostrar para a gente. Hoje é pouco, mas apresenta a mim essa igreja com poucos membros, que eu posso multiplicar. Eu posso fazer como vale de ossos secos, onde não tinha nenhum, estava tudo seco, mas o Espírito Santo soprou, e ali se levantou um grande exército. Que assim seja, que nós possamos colocar a igreja diante dos pés de Cristo. Senhor meu Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai. Mais uma vez nós rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter abrido essa porta aqui em Cruzeiro, ó Pai, por o Senhor, ó Pai, ter enviado esses irmãos que estão aqui nesse exato momento. Somos poucos, somos como 5 pães e 2 peixinhos, mas sabemos que na mão do Senhor isso pode se multiplicar, isso pode crescer, isso pode trazer em abundância, e isso transbordar até para outros lugares, outras cidades, ó Pai, porque o que é, Senhor? Poucas pessoas diante do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que faz milagres, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.